muitas pessoas sofrem com dores nas costas, acordam com dores nas costas, passam o dia irritados com dor de cabeça por ter dor nas costas. Está relacionado também com a escolha do colchão? Pois é, muitas vezes a gente também acha que escolhe um colchão bom, não escolhe, e o principal, a gente acha que está dormindo certo e está dormindo tudo torto, Sal. E a gente vai mostrar como é que se dorme hoje meu Deus. Né, São Severino? E ele está aqui, veio de Guaratinguetá, uma cidade que a gente ama também de paixão, para tirar todas as nossas dúvidas. Ele que é fisioterapeuta, especialista em coluna e doutor em engenharia médica, André Solon de Carvalho. André, muito obrigada doutor. por estar aqui com a gente. Chega junto. É o doutor Coluna. Vamos conversar, dar um jeito na nossa coluna. Fica à vontade, por favor. Fica à vontade. Aqui um beijo para a esposa do doutor, para a assessora que estão aqui com a gente também. Tiramos o doutor do jogo hoje, viu? Hoje não consegui assistir o jogo, mas para mim aqui vale a pena. Conhecer vocês foi um prazer. Obrigada, viu, doutor? Muito obrigada. Bom, nós vimos aí a imagem, nós vamos mostrar durante o programa o que pode prejudicar a coluna. Mas um dos fatores mais agravantes, a gente pode dizer que também, não só, mas também é a escolha do colchão? Isso mesmo, Solange. O colchão é um fator muito importante porque nós ficamos 1/3 da nossa vida no colchão. E o colchão, ele tem que ser um colchão bem escolhido para não acontecer o que aconteceu com o jogador. Você vê que um atleta que faz a sua programação muscular, faz os seus exercícios, faz os seus alongamentos, tem um problema. E para a gente que acaba não fazendo esse trabalho todo, então a gente tem que ter esse cuidado com o colchão realmente, o colchão e o travesseiro. E a gente vai mostrar para você como escolher o colchão certo e como dormir certo para evitar problema na coluna. Porque às vezes é uma dorzinha pequena, viu, São Severino, que pode comprometer depois de uma forma mais séria. Não, e dormir mal também, né, Solange? Já é tão terrível para o nosso dia. Tô com uma pergunta aqui, consegui espelhar, da Diana, de Caraguatatuba. Pelo que entendi, ela fala aqui que tem 4 hérnias de disco, pelo que entendi, né? E ela quer saber como que é o colchão também, para quem tem hérnia de disco, ajuda no tratamento, a não sentir dor, escolher bem o colchão? Claro, as pessoas que têm problema de colchão, ela tem que escolher o colchão um pouquinho, com a densidade um pouquinho maior do que é recomendado pelo fabricante, tá? Então, assim, a pessoa vai lá na tabelinha, olha pelo seu peso e sua altura, ele vai dar uma densidade para o seu colchão. A pessoa que tem a hérnia de disco, que tem um problema um pouquinho mais sério, ela aumenta um pouquinho essa densidade, pega o colchão um pouquinho mais rígido, tá? Isso vai ajudar a proteger. São dicas que a gente vê no dia a dia do consultório. Agora, no dia a dia também, como é que o abdômen pode ajudar a proteger a saúde da coluna? Já já a gente vai conferir, viu, Luquinha? Porque agora a gente vai ficar muito bem informado, como todos os dias a gente fica aqui, junto com a Solange, com a Daniela Lopes, com as notícias da redação. Vai fazer uma pergunta também, já que a gente está falando de comida. Às vezes as pessoas comem um pouquinho mais, acabam engordando. Verdade. E tem muita gente reclamando também que acaba criando até uma barriguinha, que atrapalha, ficando um pouquinho gordinho. Será que essa gordurinha pode atrapalhar até causar dor na coluna? O doutor já explica pra gente, viu, Sal? Agora a gente vai invadir a casa de uma querida aqui no dia do jogo, né? Depois do sufoco. Nossa querida Alexandra Aparecida. Boa tarde, Alexandra. Muito obrigada pela sua participação. Qual que é a sua dúvida, minha linda? Boa tarde, Luquinha. Boa tarde, doutor. Pode fazer a sua pergunta, Boa Alexandra. A minha pergunta é a seguinte, é que eu tive que fazer a cirurgia bariátrica porque eu precisava perder 30 quilos para mim não ter que operar a coluna. Porque eu tenho desvio de coluna, tô com artrose na coluna, só que o que tá acontecendo agora? Aí eu perdi os quilos que eu tinha que perder, só que a dor da coluna continua do mesmo jeito. E agora, o que tá acontecendo? Tá afetando, assim, o meu braço, os meus pés, eles amortecem e não volta, demora muito para voltar. E durante a noite é o pior, daí você não consegue dormir porque infelizmente a gente acorda porque você não sente o braço para as mãos, aí você acaba acordando. Daí antigamente eu colocava a mão na parede gelada, melhorava, agora não tem mais situação. Daí ele falou que é devido à coluna e eu queria saber se o senhor poderia me informar se realmente esse tipo de procedência se é mesmo da coluna. Entendi. Linda, é uma orientação, porque para falar é ou não é, o doutor precisa fazer um exame mais completo. Agora, não sei se vocês lembram, ano passado eu apresentei o programa quase 3 meses com a mão imobilizada. Era um tumorzinho
tumorzinho, é o mesmo sintoma teu, era um tumorzinho aqui na palma, aqui, nesse negocinho da mão aqui, que era pequenininho, amortecia pra caramba a minha mão e meu braço também. Mas no caso dela, ela passou por uma bariátrica e hoje sente, durante a noite, esse amortecimento, doutor. Então, o caso que ela me contou, você já vê que ela está na metade do caminho. Ela já perdeu 30 quilos, mas isso não é o suficiente, Solange. Ela tem que fazer um tratamento para sua coluna. Você perdeu o peso, ele está tirando um fator que está lesionando a coluna. Mas fora isso, você tem que ter, ela tem um desvio na coluna, tem que fazer uma reposição nessa coluna, tem que fazer um fortalecimento muscular. Então, no caso dela, ela tirou um fator de lesão, mas ela tem que fazer o tratamento, tá? Agora, uma fisioterapia, por exemplo, ajuda bastante no fortalecimento aqui dos músculos da coluna? O profissional que trata isso é justamente o fisioterapeuta. Tá. Ele que vai colocar a mão na pessoa que vai tratar. Então, ela tem que procurar o fisioterapeuta e o fisioterapeuta vai planejar um tratamento para ela, tá? E vai tratar e vai resolver o problema dela, com certeza. Então tá aí, viu, Alexandra? Tem que fazer um acompanhamento, porque o que acontece? Muitas vezes a gente faz, né, uma cirurgia, etc e tal, tá tudo ok, só que a gente esquece do pós-operatório. O que eu tenho que fazer agora em diante para ficar com a coluna saudável, né? Então, fisioterapia, minha linda, para fortalecer essa coluna. Bom, a gente disse, né, Luquinha, no começo do programa, que foi no último jogo, a gente consegue colocar as imagens novamente, Gabi? No último jogo do Brasil contra a Sérvia, o jogador Marcelo, ele teve um espasmo na coluna, a gente está vendo aí nas imagens, ele pôs a mão na coluna e teve um espasmo. Aí o médico da seleção, na hora ninguém sabia nada, mas aí o médico da seleção brasileira disse logo após examiná-lo que pode ter sido um espasmo muscular provocado pelo colchão. E nós estamos aqui com... dá um Olá! Olha, gente, eu vou ganhar dormindo, hein? Ah, que dele. Tá tudo certo aqui, tá tudo errado. Ganhe doutor. dormindo, trabalhe na Band. Tá tudo errado, né? Doutor, na verdade, assim, vamos só explicar para quem tá em casa. Esse colchão aqui, ele não é o recomendado para ninguém. Na verdade, é um colchão de acampamento que a gente trouxe para ficar fácil de trazer até aqui, Sim. tá bom? Primeira dúvida que a gente já tem que falar, deixar claro, né, doutor? Mas na hora de dormir, que às vezes a gente dorme errado, né? Eu durmo, vou falar Como é que você dorme? Eu durmo de barriga para cima, eu ronco. Eu Tá confesso certo que eu ou ronco. tá errado? Mas eu durmo de barriga para cima. Às vezes com o braço assim, às vezes com o braço assim. Então tá bom, Lucas, vamos falar para você o seguinte, qual que é a melhor posição e qual que é a pior posição, tá? Quem dorme de barriga para cima tá numa posição intermediária, não é nem a pior, não é nem a melhor. Ele não vai... Eu não sei se dá para pegar, Gabi. Ele não vai forçar isso aqui, ó. Aqui embaixo. É. Eu vou levar a Solange para ir tratar comigo lá no consultório. Mas Ela não é sabe de verdade? tudo de Porque coluna. você... É verdade, Não, isso fica mesmo. com- né? Para corrigir isso, o que a gente Vamos faz? ajoelhar aqui, doutor. Ajoelha e reza, doutor. A pessoa que dorme de barriga para cima, vamos colocar um travesseiro aqui debaixo da perna. Então vamos supor, esse travesseiro Já aqui vai até dá sol. corrigir. Coloca um travesseiro Isso. aqui e claro que ele não vai... Vamos lá, coloca assim. o travesseiro aqui, já vai ficar numa posição melhor, tá? Entendi. E o travesseiro do pescoço não precisa ser um travesseiro alto, pode ser um travesseiro baixo também, tá? E eu gosto de travesseiro alto, tá errado? Tá errado. Para quem dorme de barriga para cima, é melhor um travesseiro baixo. Para quem dorme de lado, que seria já a melhor posição, aí já está correto, tá? Então agora- vamos lá, colocar a melhor posição. Melhor posição. Tá, vou pedir para você virar de lado. Vou virar pra lá, tá, doutor? Isso. Perfeito. Tá aqui comigo. Tá, obrigado. Vai ter um travesseiro alto. Por que o travesseiro alto? Porque eu preciso de um travesseiro Pra compensar aqui. que pegue todo o espaço do seu ombro. Então a sua coluna ela não pode ficar nem a cabeça para cima, nem a cabeça para baixo. Ele tem que Entendi. estar na altura da sua coluna, tá? Tá, depois, aqui, o que você faz do quadril? A gente também pode colocar um travesseiro aqui, ó. Ah, então eu durmo certinho. Colocou um travesseiro no meio das pernas, você vai relaxar a Mas musculatura da dormir com o negócio lombar. no meio das pernas, Não, gente, mas dá você certo. quer ver como eu faço? Tira um pouquinho. Gabi, corta pra 3, por favor. Deita de lado, Luquinha. Assim? Abre Você as vê? pernas aqui. Levanta as pernas. Esse daí é o caso do travesseiro de Faça corpo. isso aqui, Nossa. isso aqui. Abraça e relaxa. Isso. Nossa, só. mas aí você não precisa nem casar. Não, Você não aí precisa não nem casar. precisa. Aí eu durmo Pra com que você vai travesseiro casar, aqui. gente? Se Pronto. tem um negócio- Tá certo? A única coisa que eu gostaria só que a gente poderia colocar 2 travesseiros, tá? Ah, porque eu sou muito alto. Porque um travesseiro de corpo para você abraçar e o outro pro pescoço. é isso que eu faço. Para não fazer uma curvatura da coluna aqui. Então, sua coluna correta, resolvido o problema. É assim que eu durmo. Aí, pra é quem que eu tá esqueci o solteiro, travesseiro em ótimo. casa. Eu ponho um travesseiro aqui. Aí tá certo. Tá certo. E a pessoa que dorme de bruço, de barriga para Vamos baixo, mostrar. que é a pior posição que a gente tem, né? A gente já Nossa, falou eu conheço gente da que dorme melhor. assim só. Tá. Só?
Isso daqui Eu a nem gente sei como que consegue resolver. Assim. Consegue resolver como? A pessoa ela tá numa posição ruim, porque a coluna ela fica muito reta, ela Isso perde as sufoca, curvaturas. né, doutor? Ó, tá sufocando. Ela perde as curvaturas da coluna. Vamos resolver esse problema. Vamos dobrar um pouquinho a perna. Aqui, ó. Sim? Aí. Tá. Ai, meu Aí Deus, vamos calma aí, colocar o doutor. travesseiro aqui também, para Aqui você nesse abraçar aqui. aqui na frente. Puxa o Nossa, travesseiro espera um aqui. pouquinho, calma. Ai, doutor. Nossa, que sacrifício, gente. É Aí que a você gente vai tá dormir sempre numa assim, ó. posição. Isso. Isso, que não vai comprimir o peito, tá? Não vai comprimir seu ombro, não vai te machucar. Dobrou, relaxou a lombar. Para quem dorme de barriga para baixo, a melhor posição é essa daqui. Entendi. A gente Pronto, consegue dobrar. corrigir. Tudo você compensa a coluna. Gostou do meu travesseirinho? Muito só que eu acho que O eu nome preciso de dele... maquiagem. Não, não tem importância. O nome dele é Minhoca. Minhoca? É a Uma minhoca. minhoca dessa que não precisa de mais nada, hein? Eu durmo com minhoca. Bom, o Luquinha tá aqui, tirando um sono com os anjos. A gente vai mudar só um pouquinho de assunto para cuidar da saúde da nossa boca. Você que sofre demais, tá perdendo os dentes? Hora do Doutor Sorriso. Confere. Whoever says he's in light and hates his brother. A nossa querida amiga Silmara, Luquinha, está sempre aqui com a gente. Eu vou deixar no ar a pergunta dela, mas eu achei interessantérrima, porque é pergunta de mãe, pergunta de vó e pergunta de todo mundo. De quanto em quanto tempo eu tenho que virar o colchão? Será que Ótimo. funciona virar o colchão? Não é simpatia não, viu, Não. que ela tá falando. É virar o colchão pro negócio não ficar torto. É, por isso, né? exatamente, Tem é. pergunta de vídeo, é isso mesmo? A Isso. Natalina Ferreira mandou pra gente. Vamos lá. Eu tenho bico de papagaio. O que eu posso fazer para amenizar as dores? Então, o bico de papagaio é um desgaste durante a vida, né? Então a pessoa vai desenvolvendo aí algumas patologias e o bico de papagaio é uma delas, né? A melhor coisa é exercício físico moderado e alongamento. Então, existem outras coisas para fazer, mas a gente pode estar iniciando aí por um alongamento bem feito e um exercício físico moderado. Olha só que legal, né? Então, quer dizer, exercício físico, né, Luquinha? Perfeito, Você tem que Sol. sempre, né? Vamos responder a pergunta da Silmara. A gente pode virar o colchão, doutor, ou tem que trocar mesmo? Não, o colchão, ele tem uma durabilidade de 5 a 10 anos, tá? Então, assim, passou esse tempo, você tem que trocar o colchão. Mas o colchão você pode estar virando aí uma vez por semana, no máximo uma vez a cada 15 dias, para você ter aí até o material, ele oxigenar, respirar o colchão. Então, é ideal você estar virando uma vez por semana o colchão. Acho que até pra vida útil mesmo do colchão, né, doutor? Pra Ajuda. garantir, né? Ajuda bastante. Tô com uma pergunta aqui que a gente vai colocar aqui pra você, doutor. Eu não sei, mas eu achei interessante se tem alguma coisa a ver ou não. Essa querida disse que tem muita dormência nas mãos. Quer saber se isso tem a ver com a Também, né? coluna ou não. Pode ter a ver, sim, Lucas. A dormência nas mãos, ela pode estar relacionada a algum problema na cervical, tá? Então, o que acontece? A nossa coluna, as nervações, elas saem da coluna e vêm para os membros, tá? Então, sai do pescoço e vem para o braço, tá? Então, se você tiver algum probleminha nesse trajeto, o que vai acontecer? Você vai ter uma dor, ou vai ter uma sensação de formigamento, uma sensação de adormecimento. Então, isso daí é muito comum para aquelas pessoas que apresentam hérnia de disco na cervical. Porque às vezes até irradia essa dor também, né? Irradia. E é a mesma coisa, a dor clássica para a coluna também. A pessoa sente dor na lombar, a dor fica na região da cintura e depois, quando esse problema fica avançado, ele começa a descer para a perna. As pessoas até falam, é problema no ciático. Não, não é problema no ciático. O nervo ciático está levando a dor para as pernas, é problema da coluna. Perfeito, viu, Sol? São pequenos detalhes que incomodam e se tem que cuidar, porque se não cuidar não tem É que como nem sair dor de disso. dente, filho. Se não cuidar É. no começo, o negócio vai ficar feio. Verdade. A Marli tá falando que ela dorme toda torta, que ela vai mudar já. Ela tá perguntando onde comprar essa minhoca. Não é uma minhoca, chama rolo. É que eu chamo de minhoca. Eu falo, eu vou dormir com a minha minhoquinha. E agarro a minhoca. Qualquer loja especialista em colchão, mas presta atenção no tamanho da sua minhoca. Entendeu? Com certeza, tem que ser certinha pra você, né? Ah, que bom a gente cuidar da saúde, ainda mais com fisioterapeuta especialista em coluna e também doutor em engenharia médica, doutor André Solon de Carvalho. Ele está ajudando a gente a entender, Solange, pequenas diferenças ou mudanças no nosso dia a dia, como deitar até certo, para evitar a dor na coluna. Isso não é um filme de terror, isso somos nós, eu Lindos, e você né? hoje e amanhã também, tá? Porque amanhã a gente vai virar isso daqui mesmo. Doutor, isso aqui é uma coluna, né? A gente está mostrando a estrutura da coluna. Qualquer partezinha dela aqui que a gente
prejudique, vai dar dor em algum lugar do corpo. Pode até dar dor de cabeça? Pode. Olha que legal, a gente tem as nossas vértebras, né? Temos aqui. Entre as vértebras nós temos os discos, tá? Que é onde tem a hérnia de disco. E esses amarelinhos aqui são os nossos nervos, tá? Então, todo nervo, ele sai e vai para algum lugar. Nós temos nervos aqui que vai para o braço, onde deu aquela dor no braço. Se a pessoa tem um comprometimento na cervical, pode dar dor, dor de cabeça, dor no pescoço, né? E a pessoa que tem aí muito comum é as compressões nas lombares, né? Na região da lombar, aqui, né? Então a gente tem aqui, ó, uma hérnia de disco, ó, esse vermelhinho aqui. Vamos mostrar o vermelhinho aqui, ó. Aqui, ó. Esse aqui, né? Tá? Por que forma a hérnia de disco? Porque a gente tem alguma lesão que ela vem de uma torção. Se você tem a torção da lombar, ela vai fazer com que o disco saia do lugar, e aí que dá vai fazer uma projeção desse disco e pode virar uma hérnia de disco ali. Olha só, Luquinha, como a gente é perfeito. E daqui a pouquinho a gente vai falar com as grávidas, que tem gente que não está aguentando o peso da barriga, quer saber se pode fazer fisioterapia, Luquinha. Olha que gostosinho isso aqui. Porque é difícil, né, Solange? Imagina carregar aquele peso todo na pancinha, assim, né, do nada, de uma hora para outra. Então, uma pergunta aqui interessante que a gente vai ver agora é a nossa querida Regina de Souza, ela é de Taubaté, ela diz que tem muita dor na coluna. Doutora, ela comenta também assim que a perna dela dói muito, mas à noite, ela quer saber se essa dor na perna à noite pode ser algo ligado à coluna. Normalmente as pessoas que têm dor à noite é porque durante o dia ela tira o edema, então ela tem uma lesão na coluna, aquela lesão durante o dia vai gerando um edema e durante a noite, na hora que a pessoa vai deitar para descansar, aquele edema aumenta. E isso faz com que comprima aquele nervo, que é o nervo ciático, e dói a perna. Às vezes a pessoa acorda no meio da noite com dor, eu vou dar uma caminhada que melhora um pouquinho, para tirar o edema. Então isso é muito comum. Agora, a grávida pode fazer fisioterapia para melhorar a dor na coluna? Grávida deve fazer, ela não só pode, como é indicação. Todas as mulheres que estão aqui no começo da gravidez, ela já deveria marcar uma consulta com o fisioterapeuta. Por quê? Porque ela vai fazer um trabalho preventivo, tá? Aquelas que já têm problema de coluna, então, isso é extremamente necessário, né? Então, assim, tanto aquelas que começaram a gestação, quanto aquelas que já têm o problema de coluna, ela deve fazer um acompanhamento, porque o fisioterapeuta, o que ele vai fazer? Ele vai acompanhar a musculatura e o desenvolvimento, não só da coluna, mas de todo o organismo da gestante. Olha só, então tá com dor, vai procurar um fisioterapeuta, viu, Luquinha? Solange, a Sônia de Caçapava comentou com a gente o seguinte, ela falou, boa tarde, sol, zóio verde, tenho dores na região embaixo da nuca e inchaço, e ela disse que parece que queima. Ela quer saber se o colchão também pode estar prejudicando, ou o travesseiro, né? O travesseiro é importantíssimo para quem tem problemas na cervical, tá? Por quê? Porque ele tem que realmente reposicionar. O travesseiro, ele é mais difícil de você regular do que o colchão. Por quê? Porque cada pessoa tem o seu número certo de travesseiro. Tá? Então o travesseiro ele tem que ser um travesseiro que não afunde muito, travesseiro muito macio não serve, o travesseiro ele tem que ser um pouco mais rígido, tá? Ele não pode afundar demais e ele tem que ter o tamanho do ombro. Então a pessoa tem que colocar um travesseiro e tentar, ou pedir para alguém observar se a posição do pescoço está numa posição reta, que a coluna esteja reta. Tem que acompanhar, você não pode nem estar assim. Não pode. E nem estar como um ganso assim, você tem que estar reto aqui assim. Bom, tá cheio de perguntas aqui, a gente vai ter que marcar um outro programa aqui com o nosso querido Dr. Coluna para falar sobre salto, para falar sobre obesidade, enfim, o que pode prejudicar a sua coluna e pode gerar também um problema mais sério. Doutor André, muito obrigado, viu? Desculpa tirar seu jogo hoje, mas a gente amou a sua participação hoje aqui, viu? Eu que agradeço, Solange, foi um imenso prazer estar aqui com vocês, estar sendo entrevistado por você, pelo Lucas, então foi um prazer aqui e quando quiser eu estou à disposição de vocês aí. Se alguém quiser também entrar no meu Face lá, fazer pergunta, eu também posso responder. É o Dr. Coluna. Dr. Coluna, e o programa também está na página do Dr. Coluna. Isso. Obrigada, viu? Zóio Verde. Bora nós. Bora Obrigado, nós. doutor, pelo carinho com o nosso Muito público. Obrigado você também pela participação. Amanhã a gente está de volta, se Deus quiser, para garantir o seu direito e saber como se defender, Solange, do aumento de 10% nos planos de saúde individuais. Tá um absurdo, a gente vai ver. Beijos, fiquem com Deus, bora fazer compra com Vale Shop, aquele nosso acordo diário. Vai ser feliz, se apega nele e pronto, simplesmente viva.